Caros alunos, vamos a resolver esta equação. Primeiro, vamos a entender melhor o que é a função valor absoluto. Aqui, por exemplo, vamos a graficar a função valor absoluto de f de x. Esta função vai ser a união de duas retas. A união de várias retas é chamada de poligonal e observemos que esta recta muda de sentido, ou seja, as retas vão mudando de sentido exatamente no ponto onde o valor absoluto se anula, ou seja, em x igual a zero. Consideremos uma outra função. Esta vai ser, de novo, uma outra função dada pelo valor absoluto. Aqui, o gráfico desta função é dada por essa poligonal, de novo, duas retas que mudam de direção exatamente em ponto x igual a zero, que é o ponto que anula o valor absoluto. Então, o gráfico consiste em retas que mudam de direção no ponto que anula o valor absoluto. Portanto, o gráfico de esta função f de x, por exemplo, igual a x mais 1 menos valor absoluto de x menos 3 mais 1, vai ser o quê? Vai ser uma poligonal, né? Será uma poligonal onde as retas mudam de direção nos pontos que anulam cada valor absoluto. En este caso sería un ponto que anula o valor absoluto, sería x igual a menos 1 y otro sería x igual a 3. Muito bem, com todo esto que acabamos de entender, vamos a resolver este problema. Encontrar os valores de x que verifican essa desigualdade. Muito bem, isto equivale simplesmente a reescrever a mesma equação. Passamos menos 1 para o lado direito, que seria essa nova equação. Consideremos agora uma função, a função definida pelo primeiro membro dessa desigualdade, que vamos a chamá-la de f de x. O problema, como já vimos, é encontrar os valores de x de tal forma de que a função f de x seja negativa. Então, vamos a resolver este problema graficamente. Vamos a graficar, então, y igual a f de x. O que nós precisamos? Precisamos definir os pontos que vão a definir nossa poligonal. E aí, colocamos nossos pontos estratégicos, aqueles que anulam cada um dos valores absolutos. Por exemplo, no primeiro caso seria x igual a menos 1, e o outro ponto que anula o outro valor absoluto seria x igual a 3. A esses dois pontos, para completar nosso gráfico, vamos adicionar um ponto à esquerda do x a la menos 1. Por exemplo, vamos a colocar x igual a menos 2. Outro ponto que vamos adicionar à direita do ponto x igual a 3 vai ser o ponto x igual a 4, por exemplo. Todos os pontos que nós temos agora, são 4 pontos, eles vão ser em ordem crescente, menos 2, menos 1, 3 e 4. Então, estes vão ser nossos pontos nos quais vamos a basear nosso gráfico. Para isto, vamos a calcular as correspondientes imagens. Por exemplo, quanto vale f de menos 2? Por definição da f de menos 2 vai ser valor absoluto de menos 2 mais 1, menos valor absoluto de menos 2 menos 3 mais 1. E isso nos dá o valor de menos 3. Analogamente, fazemos o mesmo cálculo para todos os outros pontos e assim obtemos f de menos 2 igual a menos 3, f de menos 1 igual a menos 3, f de 3 igual a 5 e finalmente f de 4 igual a 5. Portanto, nossa poligonal passa pelos pontos menos 2, menos 3, menos 1, menos 3, 3,5 e 4,5. Agora vamos a proceder a graficar. Consideremos os dois primeiros pontos. Menos 3, menos 2, menos 2, menos 3, menos 1, menos 3. Então, esses vão ser os dois primeiros pontos que vamos a graficar. Aí, vamos a tomar os outros dois pontos restantes. Aí aparecem dentro de nosso gráfico esses outros dois pontos restantes. Vamos a unir todos esses pontos através de retas. Então, observemos que nos pontos onde os valores absolutos se anulam, exatamente acontece o que nós tínhamos dito. As retas mudam de direção. Agora, a reta que passa pelos pontos menos 1, menos 3 e 3,5, essa reta que acabamos de assinalar aí,
tem como equação a seguinte coisa. Vamos a definir a equação da reta usando os dois pontos pelos quais essa reta passa. E então, fazendo esses cálculos, obtemos que y deve de ser igual a 2x menos 1. Esta reta é importante porque nos vai dizer em que ponto essa reta se anula, ou seja, a reta se anula em x igual a 1 meio. E, portanto, observem, aí 1 meio, vírgula 0, esse vai ser o ponto de interseção da poligonal com o eixo das abscissas. Portanto, os valores de x para os quais a função é negativa, porque observe, a função vai ser negativa para todo o gráfico que está debaixo do eixo das abscissas. Portanto, esta vai ser o conjunto de pontos que vai ser menor ou igual que 1 meio. Isto é, o conjunto de todos os x que pertencem a esse intervalo que está aqui. Em conclusão, obtemos que a solução dessas desigualdades que nós tínhamos inicialmente é dada por a função ou todos os pontos x que pertencem a esse intervalo.